Ora bem, pessoal, dando continuidade aqui sobre arqueologia bíblica, eu quero salientar aqui após o desenvolvimento científico no século XIX até os dias atuais, a arqueologia de forma geral ela tem se desenvolvido cada vez mais. Mas aqui no ponto que eu quero destacar aqui, diz o seguinte, que no século XIX as terras bíblicas elas foram abertas para a exploração quase no mesmo tempo em que a crítica histórica colocava em dúvida a historicidade da Bíblia. Ou seja, do século XIX para cá, mais especificamente o desenvolvimento da arqueologia, da história, do século XIX ao século XX, desenvolveu-se muito e muito rápido acerca de pesquisas acadêmicas dentro desta ciência especificamente. Como, por exemplo, o próprio grupo o Palestine Exploration Fund, ou seja, Fundo para Exploração da Palestina, que se dedicou muito, porque eles empregavam técnicas arqueológicas para descobrir sítios antigos, com a intenção expressa de fornecer mais evidências científicas para que viessem trazer um pano de fundo e uma comprovação, vamos usar esse termo, mais dos textos bíblicos, de suas narrativas. Muito embora, é lógico que qualquer estudante de Bíblia, necessariamente não seja um teólogo, não tenha uma formação acadêmica em história ou arqueologia, etc., ele vai ter o entendimento de que há passagens bíblicas que realmente até hoje não foram comprovadas pela arqueologia, pela ciência, pela história. Como, por exemplo, a Arca da Aliança, que aparece muito no Antigo Testamento e nas histórias bíblicas do Antigo Testamento, como referência, como representação da presença de Deus com Israel. Então, até hoje, infelizmente, não foi encontrado, Mas não significa que nunca tenha existido. Há coisas e coisas, há situações e situações. Então, mas a arqueologia ela tem comprovado outras situações, outras narrativas bíblicas, nas quais existe uma comprovação do texto bíblico e que tem se tornado cada vez mais histórico. E o sentido da palavra histórico é tudo aquilo que é produzido pelo ser humano, que foi vivido, seja escrito, desenhado, projetado, criado com as próprias mãos, trabalhos manuais e etc. E a Bíblia ela não foge a essa definição. É um livro histórico, sim. Como eu disse, possa ser que haja algumas problemáticas no que concerne algumas histórias ou narrativas bíblicas, as quais não haja algum tipo de comprovação. Até porque é um mundo muito antigo, é uma pesquisa muito específica e que deve ser levada a sério. Então, vamos lá. Então, no século XIX mesmo, houve essa discussão em colocar em xeque a discussão da veracidade da Bíblia. Será que é verdade? Será que é mentira? É um mito criado como os demais mitos que existem no mundo, como, por exemplo, os mitos na Mesopotâmia e de outras sociedades, as sociedades nativo-americanas que possuem também os seus mitos de criação. Como é que seria isso, Então, houve muito desse debate teológico ou cético no século XIX. Então, a arqueologia bíblica, ela ajudou e muito, até hoje ajuda, a evidenciar tais passagens bíblicas, ok? Não com o intuito de obrigar uma população ou indivíduo a se converter em uma determinada área da religião, seja judaica, seja cristã. Não. É uma ciência que nos leva a compreender e a colocar mais as narrativas e as histórias bíblicas dentro do seu contexto. E isso é muito importante, não somente para judeus, para cristãos, até mesmo muçulmanos, eles leem, estudam, e para pessoas que também não possuem nenhum tipo de religião ou credo, não deixa de ser uma ciência, em que há conhecimento, a metodologia, há formas de trabalho que nós vamos ver mais adiante, ok? E vamos adiantar aqui. E uma atitude mais crítica, até mesmo cética do uso da arqueologia com a Bíblia, dominou os estudos acadêmicos
no final do século XX e começo do século XXI, ou seja, isso é bem atual, né? Em parte foi uma reação às declarações exageradas de conexões arqueológicas e bíblicas feitas no início do século XX por importantes figuras dessa área. Em outro vídeo eu vou mencionar sobre alguns arqueólogos, né, e pesquisadores, até mesmo cristãos, que se identificaram com essa área da arqueologia. Não nesse vídeo, no próximo vídeo aí eu estarei comentando. E, no entanto, isso pode ser atribuído principalmente aos desafios levantados pelo campo da crítica histórica, que comprometeu a Bíblia como um documento histórico consistente e confiável. Ou seja, esses estudiosos, né, ou até mesmo, não necessariamente de história, mas poderiam ser de outras ciências, eles colocaram em xeque a veracidade e as evidências históricas da Bíblia, né? Antigo e Novo Testamento. Aí por isso, né, que eu estou dando ênfase a isso, para que nós possamos compreender que a arqueologia bíblica ela trouxe uma grande contribuição, não somente à ciência, mas também ao público cristão, ao público judeu, né, que faz parte desse aglomerado de livros juntos, né, catalogados de 66 livros, né, isso a Bíblia de caráter evangélica protestante e a Bíblia católica 73, né, mas que é o livro, né, que é o livro dos cristãos, né, e a Bíblia hebraica, que é o Antigo Testamento, o livro dos judeus, né, o livro religioso e espiritual dos judeus. Então, a arqueologia bíblica, ela deu essa enorme contribuição para o desenvolvimento científico e consistente, baseados na história da própria Bíblia, das suas narrativas, né, de suas poesias, de seus conselhos, né, como, por exemplo, o livro de Provérbios, a sua poesia, como, por exemplo, o livro de Eclesiastes ou de Cantares de Salomão, e as narrativas históricas, como, por exemplo, o livro de Josué, de Juízes, o livro de Atos dos Apóstolos no Novo Testamento, e por aí vai. Não tenho como citar todos os livros, mas só para que possamos ter essa noção. Então vamos lá, né? Dando continuidade acerca da ciência da arqueologia bíblica e sua metodologia, eu quero mencionar aqui alguns pontos. E os principais elementos desta ciência arqueológica são referências teológicas e religiosas. Teológica pelo fato de que menciona acerca de Deus, né? E se você ler, tiver a oportunidade de estudar sobre as narrativas bíblicas, como eu já mencionei, você vai compreender que existe a menção de outros deuses. Por quê? Porque os relatos bíblicos existem várias culturas, como, por exemplo, os filisteus, né, que aparece lá no livro de Juízes. Em Gênesis mesmo já aparece, né, contato com Abraão, com Isaac, com Jacó, né, e no livro de 1 Samuel também aparece, 2 Samuel, o contato aí de Israel com os filisteus, os quais esse povo tinha o seu próprio ídolo, o seu próprio deus, né, que era Dagon, metade homem, metade peixe. E também o sentido religioso, pelo fato de que apresentam várias culturas com os seus respectivos cultos e religiosidades, né, de cada sociedade, sendo considerada uma ciência a sua dimensão metodológica, ou seja, a arqueologia bíblica, por mais que o foco principal dela é a análise e o estudo da Bíblia, ela possui suas metodologias, assim como se dá com os registros históricos de outras civilizações também. Manuscritos descobertos que devem ser comparados com outras sociedades, né? Sociedades contemporâneas dos escritos bíblicos que há, né? E pós eles até, porque basicamente a mentalidade, a cultura, elas são quase que idênticas, muito embora há grandes diferenças também, como, por exemplo, as sociedades da Europa, da Mesopotâmia, da África. E as técnicas científicas que são empregadas, melhor dizendo, são as mesmas da arqueologia em geral, com por exemplo, escavações, datação radiométrica, análise de textos antigos,
a termoluminescência, entre outras técnicas que a arqueologia em geral ela possui. E sendo muito mais amplo esse contraste da arqueologia do Antigo Médio Oriente. Por quê? Porque do Antigo Médio Oriente, né, sendo muito mais específico, ela é ampla e generalizada, tratando-se simplesmente do Antigo Oriente, sem tentar estabelecer uma relação específica 100% entre as descobertas e a Bíblia. Volto a dizer, porque há passagens que serão, podemos dizer, comprovadas da Bíblia e outras que não. Em outras situações das descobertas arqueológicas, ela terá uma conexão direta com a Bíblia. E em outras, ela não terá uma conexão direta, terá uma conexão indireta, mais distanciada, mas que faz referência à escrita da própria Bíblia, né? Seja Antigo ou Novo Testamento. Mas ainda dentro dessas técnicas científicas, eu quero mencionar a primeira, né? Sobre a escavação. E o que é escavação? É a remoção da terra em torno de objetos ou fósseis soterrados, que é muito utilizado na paleontologia e na arqueologia, a qual estamos a falar. E a escavação arqueológica é um recurso para descobrir evidências sobre a evolução da história no mundo, através dos vestígios na forma de fundações domésticas, sepulturas, artefatos, ossos, sementes e outros vestígios que indicam a experiência e a vida humanas. Ainda dentro das metodologias, né, das formas de trabalho da pesquisa da arqueologia bíblica, tem também a datação radiométrica. O que é isso, Eduardo? A datação radiométrica ela é a determinação da idade de um objeto a partir das substâncias radioativas nele contidas e dos produtos de decaimento radioativo. Uma outra forma de analisar, de fazer a pesquisa arqueológica bíblica, são os textos antigos, né? Os textos, né? Os escritos, como por exemplo, escritos antigos como o Bhagavad Gita, né? Da religião hindu, dos povos da Índia, né? A própria Bíblia hebraica, que eu já mencionei aqui várias vezes, né? Que são os escritos dos judeus, né? Dos hebraístas, dos descendentes de Sem, dos hebreus. O Novo Testamento também são escritos antigos que pertencem a judeus cristãos, né? Judeus que se converteram ao cristianismo e pessoas de outras etnias que se converteram ao cristianismo e tiveram o Novo Testamento como seu livro sagrado. E também o Alcorão, né? Entre outros livros que são considerados antigos. E a última que quero mencionar aqui é a termoluminescência, que é o processo de emissão de luz de um isolante ou semicondutor previamente exposto à radiação, através do estímulo térmico. E com isso eu encerro essa parte 2, né, da arqueologia bíblica, introdução à arqueologia bíblica. Se você ainda não é inscrito no meu canal, entra aí no link, né, através desse vídeo que você vai assistir, dá o teu like, compartilha com os teus amigos, com pessoas que você conhece, que gostam dessa área, e divulga aí, me ajuda aí, vamos fazer crescer o canal com o intuito de termos mais conteúdos bons que levem à reflexão e ao aprendizado, ok? Se inscreve no meu canal, dá o like, compartilha aí, meus amigos. E que Deus os abençoe. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.